sobre capitalismo, Brasil, ele pode falar do que ele quiser. Ele foi um sucesso aqui no canal. Eu fiquei assustado. Vamos ver. Não, eu acho que tem até que A gente tá negociar. com um amigo nosso, ANCAP, no apartamento com a gente, né? E ele perguntou, né, quem que seria O ANCAP ficou na casa de vocês. Por que ele não pegou um Airbnb? o nosso convidado de hoje à noite, né? Eu falei de você. E ele falou assim, me fala mais dele, né? Eu falei, ele era um liberal, né? E hoje ele já não pensa mais como um liberal. E ele falou assim, como assim? O Miorim abandonou o Malboro, hein? Ô, Malboro, que é isso? Chama de volta teu parceiro aí, pô. Aí ele foi olhar alguns vídeos seus, falou assim, cara, ele tinha um livro de Mises gigantesco com ele e tal. Como que ele abandonou? O que que ele pensa sobre... O ANCAP socializou a casa dos caras. Ê, ANCAP. Vamos zoar! Opa, doação pra nossa live. Fui pra faculdade PQ pegou fogo. Manda pra piazada meu dinheiro da merenda. Deus abençoe, atitude nobríssima, Rafael. Tá chegando aí, estamos chegando, beliscando, na verdade, os 20 mil reais, né? Bora doar, que a gente tem até sexta-feira santa da paixão de Cristo pra arrecadar essa grana, pra enviar pros nossos irmãos do MTST. Vambora. Isso. O que que ele pensa sobre os ANCAPs? Pergunta pra ele. Já fizeram essa pergunta no meu canal, né? E eu falo com propriedade que esses livros que eles falam que eu li todos, né? Eu li todos e mais, porque a grande maioria dos ANCAPs só leu o do Mises, que é um fininho assim, chama 6 lições de Mises, né? O do Mises mesmo, que é grande, é o Ação Humana. Que é, Ação Humana. eu li todos e hoje eu brinco, né? Quando o pessoal pergunta, dá dicas de livro, aí eles perguntam, eles falam, não, esses aqui são bons romances. É legal ler, mas são bons. Ai, meu. O Miorim na casa do... Maldinho, pelo amor de Deus. O Miorim na casa dos três irmãos. Ai, um médico, por favor. Desesperado. Não fala assim do Mises. Não. São bons romances. Cara, se você pegar economista a sério, assim, ninguém leva o Mises a sério. Que isso? Chama o SAMU pro Miorim. Chama Um médico, por favor. Da escola austríaca que ainda tem alguma coisa que os economistas sabem que tem propriedade, tem uma certa ciência econômica ali que pode ser levada em consideração, é o Hayek. Né? O Mises, nenhum economista é bom levar a sério. A tal da praxeologia, esse negócio... Mas você nunca levou o Mises a sério? Nunca? Nem quando você se dizia liberal? Quando eu tava no mercado financeiro, tem muito esse discurso. O discurso é muito fácil, tá? O discurso da escola austríaca é muito fácil e é muito sedutora. É muito fácil de entender e muito sedutora. Só que na vida real não tem nada a ver o que eles falam. O discurso da escola austríaca, que está um pouco em linha ali com os clássicos, os neoclássicos, né, os economistas, está muito baseado no homo econômicos, da racionalidade, né, por isso que fala da ação humana, né, da racionalidade. Isso já, até voltando na parte da filosofia, isso já foi provado, inclusive, por economistas e por um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, né, que criou a economia comportamental, que ele fala que as nossas decisões não são racionais. Nossas decisões econômicas, na maioria das vezes, são irracionais. E tem a teoria da perspectiva, que ele ganhou o Prêmio Nobel com a teoria da perspectiva, que o Daniel Kahneman desenvolveu junto com o Amos Tversky, que é o sentimento de perda é sempre maior do que o sentimento de ganho. Né? E ele conseguiu provar isso na teoria dele. E é um dos precursores da economia comportamental, que eles chamam, que também se evoluiu para as finanças comportamentais. Então, hoje tem muito curso de finanças comportamentais, economia comportamental, que é justamente as decisões que o ser humano toma de forma irracional. Né? Por isso que colocaram a taxa lá na Shine, lá, para vocês não ficar comprando bobajada irracionalmente. Aí vocês parem e dão uma pensada. Viu como os caras pensam em vocês? Vocês não podem criticar o nosso Estado brasileiro. Tá? E essa teoria, ele consegue comprovar exatamente isso, né? Que o seu sentimento de perda é sempre muito maior do que o prazer do ganho. O sentimento de perda Eu acho muito injusto colocar tudo isso nas costas do Haddad. Por que o Congresso não derrubou essa merda? Por que o Congresso não agiu? Sabe? Por que o Senado ficou parado? Cara, o lobby
que foi feito para passar essa reforma, inclusive em veículos de imprensa. É que o povo esquece muito rápido, eu lembro. Pô, você ligava a CNN, ligava a Globo News, olha, a indústria nacional tem que passar, não pode, do jeito que tá não dá, Deus o livre guarde, olha que coisa horrorosa, o Haddad aqui propôs... Cara, e assim, os congressistas lá, pá, não sei o que lá. A imprensa louca pra passar, aí passou, virou... Aí, nossa, que merda, né? Nem sabia, já passou, né? Não tem mal o que fazer. Ai, que desgraça essa coisa. Olha a economia, olha os coitadinhos. Porra, bicho. É bizarro, cara. Foi bizarro esse negócio. Sabe? Estão defendendo o Haddad aqui, Jones, corre. Ah, mas não é, cara. A gente não pode ser injusto. Pô, ficou tudo em cima dele. Eu percebi que ia passar quando eu vi o lobby na televisão. Eu falei, pô, os caras pararam o jornal. Para jornal. Faz matéria, olha só, o Brasil, a indústria nacional, a gloriosa indústria nacional de capinhas de celular e tal. Ah, pô. Muito maior do que o Brasileiro ganha. E em cima disso ele desenvolveu a teoria da perspectiva. Conseguiu comprovar isso, né? E o Daniel Kahneman tem um livro muito interessante, chama Rápido e Devagar. Breaking, falar em CNN. Breaking News, CNN. Passamos finalmente dos 20k! Brasil! Opa! Aí, ó, vamos tocar o maior donate aqui, ó. Vocês me ajudam. Diversia Victor mandou R$200. Oi, Lulu. Oi. Amanhã é meu aniversário. Parabéns. Não poderia deixar de fortalecer a Páscoa Solidária. Deus te abençoe. Temos 3. Muita saúde, o resto né, corre atrás. Vocês me O ajudam. Zizi mandou R$100. Tira o dedinho do bolso. Deixa torar. Isso aí, vamos lá. Formas de pensar. Ele prova também essa irracionalidade, que todos nós temos 2 sistemas, que ele chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 mais intuitivo, né? E o sistema 2 mais racional, mais analítico, mais... e ele fala que por uma questão de... Vocês me ajudam. Mandou R$100, bora. Ih, rapaz, abriu a porteira, hein? Vocês me ajudam. Samuel Campos mandou R$70. Abriu a porteira. Feliz Páscoa. Pra você que tá assistindo no YouTube, tem link aí no post. livepix.gg/Luigi. Escolhe o valor que você pode contribuir, não importa, e doe mais de 200 crianças na ocupação de Santo André e mais, eu perdi as contas já de quanta criança é, também na periferia de Guarulhos. Serão elas que vão receber essa doação para uma Páscoa mais doce. E lembrando que esse dinheiro, pessoal, ele não serve apenas, que já seria incrível, para comprar um ovinho de Páscoa, dar para a criançada, fazer uma festinha. Não! Nós acabamos financiando, digamos assim, obras de infraestrutura nas ocupações do MTST. Então a gente já construiu cozinhas solidárias, já reformamos van para levar a criançada para a escola, compramos geladeira, fogão para eles fazerem a comida, já construímos centros de acolhimento para mulheres em situações vulneráveis, e centros de idosos, centro de convivência, muita coisa nesses 5 anos. Então doe. Ah, Luiz, como é que eu vou confiar em você? Não, fique tranquilo. O LivePix pega esse dinheiro, sequer passa pela minha conta. Eles têm os dados do MTST, da associação lá, ele sai do LivePix, vai direto, não passa ele pra mim. Nem em mim chega. Então não se preocupe, tá? Vamos lá, o ANCAP. Vamos lá, ANCAP. Doa. Conservador, vamos conservar uma Páscoa feliz pra essa criançada. O liberal libera dinheiro aí. O monarquista trata essa criançada aí como príncipes e princesas. O comunista socializa aí o teu dinheiro. O centrista, na dúvida se doa 100 ou 200, doa 500. Então é isso, cara. Sobrevivência, nós utilizamos muito mais o sistema 1, que é intuitivo. Porque não faz sentido, porque o sistema 2 ele consome muita energia. Sabe quando você fica pensando demais, você está consumindo energia, o seu metabolismo funciona de forma diferente, você tem mais sinapses no cérebro, você consome mais energia. Então, por uma questão de sobrevivência, falando desde a evolução do ser humano, nós desenvolvemos mecanismos para tomar decisões sempre muito mais intuitivas, porque ela não consome energia, consome 1/10 da energia que você consumiria no sistema 2.
Só dando um exemplo que ele dá, né? Então, você vai dirigir o carro. Quando você está aprendendo, tá lá com o professor da autoescola, falou, ó, agora você pisa na embreagem, quando tinha carro manual, né? Pisa na embreagem, engata a primeira. Isso, agora tira o pé do freio, acelera. Tá? Agora você engata o segundo, pisa na embreagem, engata a segunda, tá? Freia. Quando você está aprendendo, você tá usando o sistema 2 para fazer isso. Você tem que pensar no que você vai fazer. Depois que você aprende, você só usa o sistema 1. Automático. Você não vê ninguém sabe dirigir e ficar pensando, agora eu tenho que pisar agora eu tenho que engatar a segunda. Ninguém faz isso. Então, nós desenvolvemos isso para tomar as decisões. Então, todas as decisões nossas, elas são muito mais intuitivas, com base em experiência passada, com base em alguma coisa. E por isso a gente toma muita decisão errada. Porque a gente não, em poucas vezes a gente usa o sistema 2, um sistema mais analítico, mais racional. Será que essa decisão é certa? Deixa eu pesquisar, E a tecnologia está nos levando cada vez mais para esse negócio da decisão pela intuição. Né? Hoje ninguém lê um livro. O cara assiste um vídeo de 3 minutos aqui e acha que ele é o papa daquele assunto. Economistas de YouTube, basicamente. Economistas de YouTube é isso, gente. Não precisa de diploma, cara. Não precisa de diploma. Pra ter canal no YouTube não precisa de diploma. Então qualquer um pode ser economista. Prove que eu não sou. Opa. Programador médio mandou R$100. Feliz Páscoa a todos e principalmente às crianças. Tamo junto. Ué, prova que eu não sou economista. Né? Pergunta se algum ANCAP leu algum livro de economia realmente sério. Se leram a Teoria Geral do Keynes, se leu o Capital do Karl Marx, se leu o próprio Milton Friedman. Não, eu gosto da autoestima. Eu refutei Marx. Refutei o Marx. Refutei o Barba. Sabe? Clique e se inscreva no canal Economia dos Tubarões. Sempre assim. Mas só leram esses negócios aí de Mises, Hayek, e todo mundo da escola austríaca, entendeu? Eu tava falando com esse ANCAP, por exemplo, eu perguntei sobre isso pra ele também, né? Com esse ANCAP. Quantos livros você já consumiu, né? Sobre escola austríaca, tudo. Ele falou assim, não, eu já li 80 livros, mais de 80. Que diz ele que é o necessário para você entender sobre um determinado assunto. Que você tem pelo menos mais de 80 livros consumidos. E aí eu questionei ele, por exemplo, tem um lutador de UFC, que é um moicano, que sempre que ele luta agora, ele mostra o amarelinho lá, né? 6 lições de Mises. Ó, aqui o Mises, lê essa parada, que isso aqui vai te libertar. Eu falei pra ele, cara, quantos livros da escola austríaca você acha que o moicano já leu já? Aí ele falou assim, acho que ele não leu mais de 4. Se leu o que ele aponta, já é muito. Hoje em dia o que importa é a performance, gente. É a sensação de pertencimento. Então você pertence a alguma coisa. Aí, aqui, ó. Opa! O Said mandou R$300. Bora fortalecer nosso povo. Valeu, Said. Isso aí, porra. Isso aí, Said. Vamos torar. O limite dele foi 4 livros. Aí você pega o cara que é o propaganda do Mises hoje pros brasileiros. Ele tem 4 livros consumidos. Mas não precisa, cara. É só falar que imposto é roubo, que o Estado é satânico, tem que investir em Bitcoin e a inflação real, como é que ele fala o negócio da inflação? Já vira especialista. Não, ele fala o negócio da inflação, a inflação verdadeira, não sei o quê. E já vira especialista, entendeu? Não, isso aí ninguém falou, cabeleiro. Isso aí é uma hipótese. Pode lido 80. Inflação, expansão da base monetária. Inflação. Eu já falo, inflação é fofoca. Inflação é fofoca. Quero ver algum ANCAP me refutar. Inflação é fofoca. Se o governo vai lá, imprime R$1 trilhão no Pix, que é só ir lá no computador, botão direito, propriedades, renomear. Quanto o governo tem em caixa? 50 bilhão. Bota 1 trilhão, pronto, ninguém vai ficar sabendo. Apareceu. E manda, paga as contas e tal. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. 0 pessoas. Só não contar, mas daí conta pro Haddad, aí conta pro Hugo Mota, aí conta pro Alcolumbre, aí o Alcolumbre já conta também pro Centrão, o Centrão já quer um pedaço, e não sei o que, daí já... Aí o cara, não, tem que ter o judiciário, coitadinho aqui, né? Estão precisando de uma bolsa pirulito de 10 mil reais por mês, aí já dá pros... É uma fofocaiada, aí esse dinheiro a turma já fala, não, mas pera lá também. É fofoca, eles imprimem, fica quieto, ninguém sabe. Tenta.
Não. Não, mas eu vou falar o meu feeling. Pra ele, ele pega os 6 lições de Mises que o Moicano fala. Pra ele pegar. Porque a primeira vez que ele falou isso no UFC, eu tava assistindo. Ele subiu e falou assim: leiam 6 lições de Mises. Opa! Deve mandou R$200. Ui! Fortalecendo a Páscoa dos que necessitam. Rapaz do céu, rapaziada, começou a tirar o dedinho do bolso. Só foi ver o Cobori falando mal de ANCAP e começou. Aí eu sabia. Se eu soubesse que era só falar. Que falar mal de ANCAP, fazer vocês doar, pô, eu tinha botado o vídeo do Rafael. Isso aqui, que é um livro fininho, dessa finurinha aqui, ó. Leiam 6 lições de Mises. Pra ele fazer essa propaganda, ele só leu esse livro. Só um. Se ele tivesse lido o segundo, ele mostrava também. Ele só leu esse livro. E aí é o que eu falo ao ponto que a gente chegou. Uma pessoa que lê um livro desse, as 6 lições de Mises, ele acha que aquilo ali explica a economia toda. Explica o mundo real, explica todos os problemas econômicos que a gente tem, explica toda a complexidade que existe na economia, lendo um livro daquele. Cara, de todos os livros que eu já li, eu ainda acho que eu não consigo explicar tudo. Tem coisa que acontece e eu falo assim, cara, qual que é a explicação disso? Aí você vai, compra outro livro e tenta entender. Mas você consegue explicar tudo sem ter lido esse livro? Esse livro realmente vai fazer diferença em algum ponto? Ele tem... Até porque ele encanta, as pessoas entendem ele facilmente. Ele tem um conteúdo que de alguma forma é importante? Ou não? Esse livro é um lixo, joga ele fora, não precisa de ler ele. Eu não diria que é o lixo, que acho que todos os livros têm seu valor, tá? Mas ele tá longe de explicar 0,01% do que acontece na economia. Mas você tem que parar com essa pagação de pau pra livro também, gente. Para com esse negócio de achar que livro também é o auge da literatura. Da literatura não, desculpa. Da literatura. Mas, cara, eu acho que eu vi o professor Felipe Leão, cinéfilo, que só fala de comunismo e não fala de cinema, fazendo uma reflexão boa sobre essa ideia da arte, né? Do cinema ser visto como uma arte menor. Não sei, cara, eu gostei muito disso que ele falou, porque era uma coisa que sempre me atormentava, mas eu não conseguia botar em palavras. Ele disse o seguinte, mais ou menos, vou tentar lembrar aqui de orelhada. Os pais, quando eles querem dar a erudição pros filhos, né, a cultura, eles mandam o filho ler livro. Não fala pro filho ver um filme. Sabe? Tipo, filho, hoje você vai assistir um filme aqui de, sei lá, do John Ford, do Akira Kurosawa. Você vai entender a novela vague francesa. Você vai entender o cinema novo brasileiro. Não, você vai ler livro. O cinema, ele é visto como uma arte menor, cara. E é mesmo. Eu fiquei pensando, falei, é isso, cara. O cinema, ele é visto como uma arte menor. E livro aí, li. Sabe? Pô, só porque tá em letrinha impressa num pedaço de papel, ele obrigatoriamente vai ser bom? Então é o seguinte, cara, não tem negócio. Aí, ó, o Dom aí mandou 300, mandou no Superchat. O Superchat é aquilo, gente. Pra campanha solidária, doem pelo Pix. Por quê? Porque o YouTube come na fonte 30% dessa doação tua. Tá? 30%. Limpo. Já fica pro YouTube. Aí tem todo o trâmite de passar pra minha conta. Quando tem essa coisa, tem mais imposto. Mas os 300 acaba virando quase nada, entendeu? Assim, tipo, 180 eu tô chutando aqui, mas, pô, é muito pouco, entendeu? Então, doem para o Live Pix. O Live Pix, ele cobra uma porcentagem pra gente usar o sistema dele. E é justo que cobre, porque eles têm funcionário, tem que pagar as contas deles, e eles não sabe? Várias lives solidárias, eles abriram mão da porcentagem deles pra ajudar, caramba. O que é muito nobre. Mas eles não têm essa obrigação. Eles têm que pagar servidor, tem que pagar funcionário e tal, então nada mais justo do que eles cobrar a parte deles ali, que é bem pouca, tá? É menos de 10%. Então é isso, tá, pessoal? Mandem pra cá que é muito mais. Ó. Vocês me ajudam. Dossiê Anônimo mandou R$100. Luigi, sou aluno do UFC. Opa. Hoje estreia o meu canal. Opa. Dá uma força, chat. A Dossiê Anônimo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Deus abençoe, mano. Muito obrigado. Vocês me ajudam. Mais um dev mandou R$100. Já sou adulto, então o ovo de Páscoa é das crianças. Amém, 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 amém. Amém! Bora! Entendeu? Ele é muito encantador e na verdade esse negócio de ANCAP, de escola austríaca, ele ficou muito popular depois na internet, né? Antes não era. Antes não era. Que eu faço, né? Academia, economista sério, não leva isso a sério. Ah, por que ele faz sucesso?
Comparado a livro, de fato é, Luigi. Todo processos mentais e possibilidades na leitura são infinitamente mais ricas que o filme. Você tem que parar de ver filme da Marvel, entendeu? É isso, vocês veem meia dúzia de filme e acham que todo filme é igual, pô. Você acha que viu? Você acha que um primo rico, pra você ler Primo Rico, a possibilidade da leitura é infinitamente mais rica que Tarkovsky? Você acha que a possibilidade de leitura é infinitamente maior com Pablo Marçal, pô, do que um Kubrick? Aí vocês estão de sacanagem, não é assim que funciona também, pô. Aí vocês querem tiltar eu mesmo, não é possível um negócio desse, que vocês acreditam nisso. Não dá. O livro do Rezende ou Hitchcock? O que vai exigir mais? É muito sedutor, é muito simples. Quer dia, assim, por curiosidade, leia 6 lições de Mises. É um livro pequeno, você lê no voo de volta daqui para Uberlândia, você consegue ler ele. Mas é um livro muito simples. É muito, eu diria até infantil, sabe, assim, para explicar a economia. Por isso que eu falo assim, você não pode ler um livro desse e achar que você entende a economia. Não dá para você... Eu acho assim, até uma certa arrogância você ler esse livro e achar que você vai sentar com os economistas e vai discutir com base nesse livro. Ninguém nem vai sentar conversar com você. É igual... Por que a teoria da Terra plana ficou popular? Por causa da internet. Antes, era só uns doidinhos que estavam aí falando e ninguém dava atenção para esses caras, entendeu? Aí eles formaram grandes comunidades na internet, Terra plana, e os caras passam a acreditar nisso. É isso. Mas ninguém sério vai sentar, se chamar um cara que defende Terra plana aqui, ninguém vai querer ficar conversando com ele. Porque não vai conseguir convencer ele, entendeu? Uhum. O cara já meio que uma seita. Então eu acho assim... eu tô falando, isso não é um livro que não presta. Eu acho que você tem que ler até para saber o que os caras estão lendo. Que eles pensam. Então eu li O Caminho da Servidão, Ação Humana, 6 lições de Mises, vários livros desses. Sim, um cara liberal que é sério, que inclusive Prêmio Nobel de Economia, é o Milton Friedman. Será que esses caras leram Milton Friedman, que é um cara liberal, que defende o liberalismo? Então eu acho assim... Até perguntaram por que os jovens, no meu canal perguntaram por que os jovens gostam tanto do Zancap, né, do anarcocapitalismo. Aí eu até brinquei e falei assim, cara, eu tenho 5 filhos, assim, então eu entendi bastante como o jovem pensa. Eu falei assim, o jovem costuma gostar de coisas sem sentido, né? Então é do jovem, Porque né? seus filhos gostavam, eram mais jovens? Não, mas não sei se vocês têm filho, porque quem tem filho sabe que você tem uma fase da vida ali que eles acreditam em qualquer coisa, né? Que isso. Ô, professor, não fala assim do Miorim. O cara tá lá sentado no sofá do Robert Baratheon. Ah, não fala assim. Uma hora dessa foi pro hospital. Internou o ANCAP. Você que tem que ir lá e falar, não, isso aqui não faz muito sentido. Liga pro SAMU. Ele tirou sarro de ANCAP, deu hemorragia no... Sentido, né? Eu me identifiquei a hora que você falou que quando eu era jovem, 18, 20 anos, eu tinha um sentimento, assim, de que as coisas estavam erradas, um sentimento de revolução, sabe? Se passou? Na verdade, eu fiquei com a venda nos olhos, assim, durante um bom tempo, assim, sabe? Certo. E até depois que o Jones, que a galera começou a vir aqui, que eu acho que eu voltei a ter aquele sentimento que eu tinha lá atrás, quando era jovem, sabe? Isso realmente me fez bem, assim, sabe? Eu tô feliz em ficar filosofando sobre esses pensamentos, assim, sabe? Tá me fazendo bem. Rodrigo, eu acho que tem um lado bom, tá? Que eu acho que só que falta o passo seguinte. Eu acho que a internet ele tem um lado bom de chamar a atenção e as pessoas se interessar pelo assunto, né? Então, eu acho que o anarcocapitalista ele tinha que dar o segundo passo. Já leu os livros da escola austríaca, já leu tudo isso aí, você acredita nisso? O cara não se fecha, dá o próximo passo, vai ler outra coisa, entendeu? Derruba os preconceitos, lê Karl Marx, lê o Capital do Karl Marx, lê Keynes, lê a Teoria Geral do Keynes. Muito trabalho, muito livro. Lê Hyman Minsky, é um livro dele que eu gosto muito, chama Estabilizando uma Economia Estável, que é também um clássico da macroeconomia. Lê outros autores, até para se questionar, né? Acho que a gente tem que estar sempre se questionando. E você Será tava que o que eu acredito tá certo? Deixa eu ler outra coisa. Sim. E você estava no mercado financeiro e depois do mercado financeiro que você teve acesso a essas obras? Na verdade, a Teoria Geral do Keynes eu tinha lido, mas esse é o problema do preconceito. Quando você lê com preconceito, você não entende.
Como eu era do mercado financeiro, primeiro, minha vida era muito corrida. Né? Você está no mercado financeiro, eu morava em Brasília, minhas empresas eram aqui. Então eu estava sempre em São Paulo. Hoje eu moro aqui. Então eu ficava nessa correria. Tinha vezes que eu vinha 4 vezes em São Paulo. Eu dava aula à noite, eu era professor do IBMEC. Então, como as empresas aqui, 2 dias da semana eu sempre estava aqui. Só que eu sempre fazia o bate-volta para poder dar aula à noite. Mas era comum eu vir 4 vezes na semana. Arrumava uma reunião aqui, outra ali, eu vinha e voltava. Credo. Era uma loucura. Credo. O mercado financeiro te exige muito quando você está no auge, sei lá, da sua carreira. E aí você precisa otimizar seu tempo. E aí você só quer ler aquilo que confirma o que você faz. Então, você tem um viés de confirmação. Né? Então, o mercado financeiro é liberal, é isso que os caras acreditam, tal, vou ler isso. Então, o tempo que você tem para ler, você lê isso. O que você faz sentido para você. Quando eu li quando era mais jovem, que obviamente como mais jovem eu ainda tinha até mais tempo para ler, eu li a teoria geral de Keynes, mas eu já trabalhava com investimentos. Então você lê meio com esse viés de confirmação. Eu quero ler para refutar, sabe? Quero ler só para refutar, falar que tá errado. Aí você lê. Aí depois, obviamente, a experiência vai te dando uma visão um pouco mais crítica. Você fala assim, cara, tem alguma coisa errada, né? Principalmente quando você olha para o seu semelhante. O que eu falei, nós somos privilegiados. Aí você sai aqui na rua de São Paulo, você vê um monte de gente catando lixo, comendo lixo. Quando você começa a se questionar, você começa a evoluir, sabe? Você começa a evoluir falando, tem alguma coisa errada, né? Por que Aí você olha os números e fala assim, cara, mas da década de 80 para cá só concentrou riqueza, só aumentou o número da pobreza, a desigualdade aumentou muito, tem cada vez mais gente passando fome, tem cada vez mais gente com subemprego. Cara, tem alguma coisa errada nesse modelo. E aí você vai reler, no caso eu reli a teoria geral, você relê e fala assim, não, agora com uma outra visão, putz, esse cara tem razão. Aqui. Tanto que todo mundo tem um ditado no mercado que é, durante as crises todos são keynesianos. Vocês já ouviram falar, em toda crise todo mundo vira keynesiano, que o Keynes defende a intervenção do Estado na economia, né? Principalmente para estabilizar ela. E aí você começa a ler outras coisas para se autocriticar. Até para matar essa tua curiosidade, essa tua, no meu ponto, uma certa indignação. Tem alguma coisa errada aqui, o que está acontecendo? Aí você começa a ler, você começa a realmente entender como tudo funciona. E você começa a ver que você estava ali, como eu falei no início, você fazia parte de uma cena. Você não está vendo o filme inteiro. Quando você começa a ver o filme inteiro, você fala, putz, eu sou um atorzinho naquela cena ali, que tava bitolado naquilo ali, e aquilo ali tava... Cara, mas o filme inteiro tá me mostrando outra coisa. Escutou, Meurim? Aí o ANCAP agora, no hora 10, já tá no hospital. Já tá na Santa Casa. Já tá na Santa Casa.